Bom dia! Está começando mais um Pod 7, uma semana muito especial para você. Olha, hoje tem entrevista e eu tenho certeza que você vai adorar esse casal. Eu já estava me divertindo aqui antes, né? Eu já estava aqui. Eles falaram que são tímidos. Ele falou que é tímido, né? Você vai conferir. Mas aproveita aí agora, curte, comenta, compartilha e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos lá! Bom dia, Marcos! Bom dia, bom dia. Bom dia, Nicole! Bom dia! Que alegria conseguir trazer vocês aqui, né? Porque a agenda é muito difícil, né? Para falar com ele eu tenho que ficar de 8 da manhã às 18 horas ali no Parque Sul, na Copenhague, do nosso amigo Thiago, esperando a hora que ele toma um café para eu conseguir ali momento com ele. Mas aí, olha, obrigado pelo carinho, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã aqui muito produtiva. Mas vamos lá, vamos começar já, né? A gente começa assim, quem que é a Nicole? Conta a história da Nicole pra gente. Quem é a Nicole? A Nicole é a mãe do Joaquim, que tem 3 anos, é a esposa do Marcos e é fisioterapeuta há 14 anos, mais ou menos. Uau! Tem tempo, hein? Não posso revelar a idade, segredo. Eu já sou, Mas sou fisioterapeuta, atuo no mercado, né? Hoje em dia mais voltada para os pacientes particulares. E estou começando a entrar no ramo do empreendedorismo. Eu falo que ser fisioterapeuta é empreender também. Com certeza. Mas é empreender de uma forma diferente, né? E agora no empreendedorismo mesmo ali, nas lojas, né? Começando, né, um novo negócio. É um pouquinho diferente, mas é bom o desafio. É um desafio, né? E quem é o Marcos? Cara, o Marcos é o esposo da Nicole. Boa, né? Começou bem. Então, primeiro eu sou esposo, né? O Joaquim vem depois, mas que fez a gente crescer bastante juntos, né? Com certeza. Ser pai do Joaquim é um desafio bem grande, que o garoto é bom, levado da breca. Cara, eu sou engenheiro civil por formação, né? Atuei na área só como estagiário. Quando eu me formei, eu saí do ramo. Como todo bom engenheiro civil, fui Uber durante um tempo. Tem que ser Uber. Engenheiro civil no Rio de Janeiro que não foi Uber, me formei não é no meio engenheiro. da crise, né? E aí fiquei... Na verdade, não posso nem falar que eu fui Uber, né? Porque eu me cadastrei, trabalhei durante ali uns 4 meses, aí meu filho nasceu, parei de novo. Né? Na verdade, por conta da pandemia. Aí veio a pandemia, né? E aí surgiu a oportunidade da gente vir para o Sul Fluminense, né? Para Volta Redonda. E aí eu me tornei empresário. Então a questão de empresário, empreendedor é mais nova. Eu sempre atuei. Meu pai é empresário, minha mãe foi durante um tempo. Então, eu sempre tive essa veia empreendedora, querendo ser dono do meu próprio negócio por conta do meu pai, né? Eu comecei, quando eu estudava engenharia, eu comecei por influência dele, né? De certa forma, meu pai é arquiteto, então estava ali no meio da ramo da construção. Eu falei, eu quero ser engenheiro civil. Tanto é que eu passei para matemática na pública e fui para particular engenharia civil. Aí eu falei, cara, não, quero engenharia. Me tornei engenheiro, só que num mercado especulado, né? Tudo fora da realidade do que realmente estava acontecendo no ramo da engenharia civil. E aí eu falei, cara, e agora? Aí surgiu a oportunidade de eu começar a gerir a Miniso. E aí eu acabei me tornando empresário rapidamente. Bom, vamos lá. Antes da gente entrar nessa área da Miniso, da Casa Teodora, que são duas marcas no qual vocês são proprietários, têm feito um trabalho bem legal aqui em Volta Redonda. Como vocês se conheceram? Nossa! Então, vamos lá. Você falou contar? que é tímido, Marcos. Tu vai contar? Não, só vou contar só o começo. Eu estudei, essa parte eu falei, essa eu tenho que falar lá. Eu estudei a vida inteira com o primo dela, que é Os Últimos dos Imortais, o Highlander. O nome dele é Highlander, o último dos imortais, né? E aí, estudei a vida inteira, passamos a infância, né? Estudando juntos. Ele saiu durante um tempo, depois voltou. E aí,
Nos encontramos, por acaso, Depois de no 23 Facebook. Depois de 23 anos, eu conheci a Nicole. Eu já conheci o primo dela durante 23 anos. Mas vocês não sabiam? Não, a gente nunca se encontrou. E a cidade é... A gente é de pequena. Nova Iguaçu, né? Nova Então, Iguaçu. assim, Nova Nova Iguaçu Iguaçu é uma cidade grande, mas pequena. New Iguaçu. É tipo Volta Redonda, quase todo mundo se conhece, né? Mas eu nunca tinha conhecido o Marcos. Marcos também não me conhecia. Tava solteira, recente solteira. E aí comecei a postar foto nas redes sociais na época, né? E ele viu minha foto e perguntou pro meu primo, porque viu que meu primo seguia, né? Quem é essa menina? Aí meu primo falou, minha prima. Aí ele falou, poxa, me apresenta e tal. Ela aí me adicionou na rede meu social, primo me ligou tá, e falou, olha, eu tenho um amigo, tá, que tá interessado em você. Só que o meu primo, pra mim, nós temos 3 anos de diferença, 2, né? 3 anos. Só que meu primo, pra mim, sempre foi um pirralho. Era meu primo. Eu cresci com ele na casa da minha avó. Como assim um amigo do meu primo tá afim de mim, né? Então, era algo, assim, bem surpreendente. Mas eu falei, tô solteira. Aí fui lá, adicionei ele no Facebook e começou a conversa. Foi ela que me adicionou. E aí começou a conversa, a gente começou a trocar mensagem. Isso foi, vamos supor, numa 2013, segunda-feira, 2013. 2013. Numa segunda-feira, quando foi na sexta-feira, tinha uma boatezinha lá na cidade, né? Pode falar o nome? Não sei, já fechou, né? Tinha uma boatezinha. Falar, Exclusive, uma boatezinha, e a gente marcou de se encontrar lá. Na verdade, ele se fez de difícil, falou que não ia pra outra. Eu falei, não, tudo bem, eu vou com os meus amigos, enfim. Mas chegou lá, a gente se encontrou, né? Ele decidiu ir. Decidiu de repente, não sei porquê. E aí, nesse dia, a gente se encontrou. A gente deu o primeiro beijo e tá beijando até hoje. Até hoje. Importante que E aí, depois de quanto tempo vocês se casaram? A gente casou em 2017. Depois de 4 anos. Depois de 4 anos juntos. A gente já... Depois de 4 anos juntos, a gente já tinha... Nessa época que eu era estagiário, né? A gente já tava pensando em formar nosso patrimônio, ter o nosso cantinho. Nicole estava estudando? Não, já estava formada. Eu estava formada? Eu estava saindo do colégio, a Nicole estava saindo da faculdade. Eu falei, não é possível. Falei, que diferença de 3 anos é essa? Sim, você vai entregar muito a minha idade. Ele já falou que você é mais velho, viu? Ele já deixou claro que ela não tem problema, não. É igual em casa, eu falo sempre, não, pastor, bem mais velho e tal. 2 anos, né? 2, 3 anos. Mas essa diferença de formação que eu acho curioso, que eu falo, cara, eu estava entrando na faculdade, ela estava saindo da faculdade. Eu entrei na faculdade muito cedo, né? Na verdade, eu entrei com 17 anos na faculdade. E na época a fisioterapia eram 4 anos. Então eu me formei, quando eu conheci o Marcos eu já trabalhava, já tinha... Era engraçado porque ele trabalhava, tinha o carro dele, eu trabalhava, tinha meu carro. Então a gente saía e a gente vai no restaurante. Então a gente se encontrava no restaurante. Eu ia no meu carro, ele ia no dele. Sabe aquela coisa bem independente? E a gente era assim. E ele surfava na época, esqueceu de falar. Né? Poxa, isso é uma boa informação, mano. Você imagina. E aí você era um surfista de Nova Iguaçu? Cara, ele era surfista. Acordava às 5 horas da manhã pra ir pra praia. E surfava em qual praia? Em frente ao Golden Green, posto 7, ali 6, entre os 6 e 7 ali da Barra da Tijuca. Tinha uma escolinha de surf, né? É o que eu indico pra todo mundo. Legal, eu conheço. Bem o legal. Cádiz. O posto 6 que você tá falando? Posto 6, 7, ele ficava entre eles ali, muito em frente legal. ao Golden Green. E ali foi uma fase bem legal da minha vida. Então, a gente começou as coisas meio que ao contrário, né? Do fluxo. Primeiro a gente foi morar junto. Depois a gente noivou. Fizemos a lua de mel antes do casamento, porque ganhamos de presente. A gente ganhou a lua de mel antes do casamento. Aí o cartório atrasou. Então a gente foi pra lua de mel e quando a gente voltou, a gente casou. Diferente, né? Tem que ir de novo, né? Tem que fazer outra lua de mel. Mas vamos voltar aqui na história do surf. E aí, era surfista Cara, mesmo? Surfista de Nova Iguaçu. E tem uma galera, tá? De Nova Iguaçu que surfa. E aí... Leva 1h30 pra chegar na praia de trânsito. Não, então... Até que não, domingo de manhã. 5 horas da manhã, assim, você não pega muito trânsito. Mas a rotina era diferente. Não saía sábado à noite, porque domingo de manhã tinha que estar na praia. Então já não podia sair no sábado. Então foi uma fase assim importante, né, que eu falo que me deu ciclos, né, de costume, rotina.
em algumas coisas que eu não sou um cara muito rotineiro, não. E minha esposa briga bastante por isso. O esporte faz isso, né? Uhum. Acho que o esporte trabalha nessa área da disciplina. Eu sempre gostei de jiu-jitsu. Sempre gostei de fazer meu jiu-jitsu, então... Faz ainda? Faço e paro, mais me machuco do que... mais me machuco do que treino. Então... Essa vida de empreendedor um pouquinho sem tempo, corrida. E aí a gente tem que aprender a priorizar também, né? Então, nessa fase de faculdade, trabalho e esporte, você tem que se virar. Então, um mês eu tava treinando no centro, no outro mês eu tava treinando na Baixada, no outro mês eu tava treinando, então tava sempre trocando de lugar. Para tentar fazer atividade, porque tava sempre em estágios novos, né? Acho que o melhor estágio que eu tive foi em Nova Iguaçu, perto de casa. Eu sempre... Esse deslocamento, né? Quem mora no Rio sabe. Quem mora na Baixada vai pro centro da cidade. Então, nesse percurso aí, é 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, essa rotina E aí veio o Joaquim. Então, em 2017 a gente casou. A gente já tinha o nosso... Como estagiário, eu comprei nós compramos, né? Eu comprei não. Nós compramos juntos um apartamento na planta, né? Que a gente já tava querendo a independência, né? Se calçando pensando em casar. E aí... Mas, na verdade, o Joaquim veio sem ser planejado, né? Lógico que são os planos de Deus. Quantos anos? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Os planos de Deus são dele, né? Com certeza. E a são gente maiores que o nosso. Por quê? Eu naquela fase desempregado, né? Que eu falei que era Uber. Eu comecei a estudar para concurso público. Falei, vou estudar para concurso da polícia, né? Que eu sempre quis seguir a carreira. Falei, vou estudar para concurso da polícia. E aí comecei a estudar. Aí comprei um curso do Evandro Guedes. Posso até falar que não tem problema. Ele é aqui da região. Acho que é Barra do Piraí, né? Não sei. Acho que sim, é por aqui. Barra do Piraí, é do Sul Fluminense. Era policial, aí passou num concurso, criou um curso famoso até, né? E aí eu falei, comprei o curso, comecei a estudar online, eu e mais um amigo. Isso que eu ia falar. Na verdade, nessa época a gente já morava lá no apartamento, né? A gente já tinha mudado, a gente já tinha casado. E um casal de amigos lá do condomínio também tinha a mesma vontade, né? O marido da Priscila, o Lohan, nosso amigo, ele também queria ser policial federal, ele também queria estudar. A gente dividiu o curso, né? Eles dividiram o curso. Não faça isso não, pessoal. Pode não. Aí, divulgou agora. Não pode. Faz isso não, pode. A gente pagou o Evandro, tá? E aí surgiu a vontade, né, de ir para Cascavel. Porque o curso presencial dele é em Cascavel, no Paraná. E aí começou esse movimento da gente morar em Cascavel. Uau! A Nicole não queria ir de jeito nenhum. Porque a Nicole era uma Nicole medrosa, sabe? Aquela que achava que se fosse pra longe, ela ia abandonar os pais, a família. Nascida e criada em Nova Iguaçu, como é que eu ia sair, ir pra um lugar tão longe? Mas fui me habituando, fui me convencendo, fui treinando isso, né, em mim, pra gente poder tentar dar esse voo na base da mais força. alto. Mas foi. Na base da força. E aí nós fomos pra Cascavel, visitamos a cidade, chegamos a ver emprego, apartamento para alugar, enfim. Botamos o nosso apartamento em Nova Iguaçu para vender. Já tinha um comprador. Faltava só assinar o contrato. E aí, de repente, nesse meio caminho... cancelamos... Essa história é boa. Cancelamos o plano de saúde. Cancelei o plano de saúde. A gente ia mudar a vida toda para lá. Eu ia fazer o plano local, plano de saúde que era muito mais caro barato, aqui, né? Enfim. A estrutura aqui do plano de saúde do país é muito cara. Voltamos... A gente vai fazer um plano de saúde lá. Voltamos de Cascavel, 15 dias depois eu descobri que estava grávida do Joaquim. Uau! Uau! O plano de saúde cancelado, o apartamento quase vendido. Aí e Cascavel desistiram. Então, como é que eu ia pra Cascavel grávida? Na verdade... a gente deu... O peso foi esse. O peso foi a gravidez. Como é que eu vou ficar grávida numa cidade onde eu não conheço ninguém? Na verdade, não era nem isso, ficar grávida numa cidade onde eu não conheço ninguém. Na verdade, era quem vai me dar emprego grávida. Porque aqui em Nova Iguaçu, eu tava empregada, né? Aqui, na verdade, não. Lá em Nova Iguaçu, eu tava empregada. Mas como é que... a gente ia pra Cascavel pra tentar a vida, pra arrumar trabalho. Como fisioterapeuta, eu consigo trabalho em qualquer cidade que eu for. Não é uma coisa muito difícil, né? A área da saúde. E aí, como é que eu vou trabalhar grávida?
e vou ter um bebê longe da família, sem estrutura familiar, sem ninguém conhecido. Né? Todo recém-nascido, a gente precisa de uma ajuda da família. Pode ser o independente do que for, que sempre tem que ter alguém ali para ajudar. Aí a gente resolveu recuar e ficar, né? Mas eu acho que foi a melhor coisa. Acho que Deus sabe, né, de todas as coisas. Já tinha um projeto. Que já foi um sinal, né, pra vocês. Calma aí, pode não ser agora. Outra decisão, né? Mas foi muito bom porque o Joaquim nasceu dia 11 de março, a pandemia iniciou dia 14. Fechou Se tudo. a gente tivesse em Cascavel, né, pediu como pra fechar seria? Tudo dia 14. Entendeu? Muito Ia sinal, ser né? muito mais. Nada acontece por acaso. Sabe que a ideia do nosso podcast é a gente mostrar para as pessoas, quem está nos assistindo, que tudo é possível, sabe? Essa é a nossa ideia. Em contar a história de pessoas que tiveram percalços, que tiveram decepções, dúvidas, só tem. frustrações. Só tem vitória, mas que estão dando a volta por cima, porque não adianta a gente... Eu falo sempre assim, a gente não dá pra gente contar histórias aqui de pessoas que são... você nunca vai conseguir chegar nesse nível, sabe? A gente busca pessoas aqui que atingiram coisas que as pessoas podem olhar e falar, é possível, sabe? Sonhar, é possível conquistar. E aí a gente começa a contar a história de vocês, a gente vê que tem muitas dúvidas, tem muitas incertezas, Sim. mas claro, tem uma vontade de vencer. Com certeza. Né? Isso tem. E tem uma vontade de vencer. A nossa vinda para Volta Redonda foi mais ou menos isso, porque a gente ficou um pouco sem perspectiva do que ia fazer, né? O Marcos estava trabalhando de Uber na época e ficou um período por causa da pandemia parado. Isso, em questão familiar, foi muito bom, porque a gente aproveitou muito. Cara, tive o privilégio de ver meu filho evoluir crescer, naquele começo. Isso não tem preço. Não tem preço. Até tem, né? Que eu fiz algumas dívidas nesse período. Fiz algumas dívidas, mas que valeram muito a pena. Investimento. Valeu muito a pena e eu indico pra qualquer um pra que possa gente... fazer, faça, porque, cara, esse começo é muito gostoso. E são memórias, né? Sim. Acho que as memórias são muito importantes. E a gente tem um problema muito sério hoje em dia de paternidade, né? Nossa, e como o pai, ele é a figura tão importante. E a gente tem um déficit muito grande de paternidade. Eu estudo muito sobre paternidade, sabe, Nicole? Eu vejo como que existe uma lacuna, uma falha na paternidade. E eu falo sempre isso para os pais, cara, porque a vida é um passeio, cara, é uma viagem. Se você não aproveita a sua criança, porque ele já não é mais criança, né? Bebê. Ele é criança. Ele não é mais bebê, porque o bebê é até os 3. E passou rápido, você perdeu o bebezinho. Agora ele vai ser criança até os 10. Sabe, aí 10, 11, ele já é uma pré-adolescente. E as fases são rápidas, você só vai curtir na vida dele inteira umas 4, 5 formaturas, cara. Se você perder uma, tu perdeu 20% da formatura do seu filho. Você vai curtir do prezinho, depois do fundamental, depois do médio, faculdade, acabou as formaturas. Se você perde uma, 2, você perdeu quase 50% das formaturas do teu filho. Então, os pais perdem muita porcentagem. Perde mesmo. Perde. Você não viu o teu neném. Você não viu o teu bebê. Ele já não é bebê. Tu não viu tua criança, ela já é criança, ela já não vai mais com você pro shopping do jeito da hora que você quer, Nicole. Exatamente. Sabe, ele, daqui a pouco com 10, 12 anos, ele já vai falar, pai, eu não tô afim não. Vamos ver um filme, filhão. Pô, esse filme aí não tava legal. Não quero ver esse aí não, quero ver o outro. Você tá entendendo? E isso, cara, é um ouro. Então, essa questão da paternidade, você falou uma coisa que as pessoas precisam saber disso. Paternidade é tudo, sabe? O pai, porque a gente foca muito na mãe. Sabe? A gente foca na mãe, porque ela é a mãe. Pode ver pelo Dia dos Pais, né? O mercado não favorece muito o Dia dos Pais. Né? Tá vendo? O pai ganha sempre um... Né? Mas o pai... A mãe ganha um almoço, ganha uma churrascaria, ganha um presente que todo mundo divide no cartão de 10. Ó, você dá 100, você dá 100. E o pai, cara, ele ganha... Né? Um chaveiro, a carteira, a meia, né? Mas Poxa, é o pai gente, se colocar no papel de pai, né? Com certeza. Eu não posso ir pra lá, não. Eu ganho bons presentes das minhas filhas. Não é aquela cultura do homem ajudar, é o homem ser pai. Assim, eu não tenho do que reclamar do Marcos
como pai, nem como marido também não, mas como pai. Calma aí. Não. Qual é, pessoal? Aí. Assim, até 2 meses do Joaquim eu não troquei uma fralda. O Marcos trocava todas as fraldas. Então, assim, eu amamentava. Ela não sabia trocar a fralda. Não, Isso, para. o Marcos era um especialista em trocar fralda. Eu era especialista Ele em trocar trocava fralda. todas as fraldas. Então, assim, para muitas pessoas a pandemia foi um período ruim, mas pra gente, a gente não tem do que reclamar. Não. A pandemia foi um momento em que a gente ficou bem unido, bem em família. Ele conseguiu aproveitar bastante esse desenvolvimento do Joaquim. Verdade. Quando eu voltei a trabalhar, porque eu trabalhava na prefeitura, né, de Nova Iguaçu, ele conseguiu me dar esse suporte. Ele Eu pegava levava o o Joaquim lá na hora do voltava. almoço para eu amamentar, porque o Joaquim foi difícil para pegar a mamadeira. Então, assim, graças a Deus as coisas fluíram, né? E nesse meio caminho, a gente teve a oportunidade de vir para trazer a Miniso para Volta Redonda. Porque ainda ficou, assim, apesar do medo, ainda ficou aquela coisa, será que eu devo me mudar? É. Será que eu devo ir para outra cidade? Eu tive uma criação um pouco diferente, né? Então, Bastante. Aí acaba que meu pensamento é um, dela é outro, e aí a gente tem que entrar num acordo, né? Nessa Então, vida aí casada. agora a gente contou a história muito legal de vocês. E agora a gente entra um pouco mais nessa área do empreendedorismo, né? Porque vocês eram de outra cidade, vieram para Volta Redonda por causa das empresas, Isso. na verdade. E hoje você tem a Miniso, que é uma loja que antes de conhecer vocês, então a gente já frequentava, minha família e minhas meninas amam essa loja em outros lugares, né? Outros franqueados. Amam os produtos, são muito legais, muito coloridos, né? E também tem a Casa Teodora, que é uma loja online que minha esposa... Cara, ela agora não esse podia projeto passar do em online, frente quando você tava... Cara, ela essa, né? O vendedor, né? Mas O vendedor não pode ver o cliente passando na frente da loja. Produtos fantásticos. Eu sou suspeito porque lá em casa todo mundo ama os produtos de vocês. Aí vocês vieram para cá para isso. Sim. A gente veio no foco do trabalho. Conta pra gente, a gente quer saber. O começo foi um pouquinho desafiador, né? Porque nos 6 primeiros meses a gente ainda não morava em Volta Redonda. Eu ia e voltava todo dia. O Marcos ia e voltava todo dia. Daqui pra Barra da Tijuca. Já tinha as duas lojas já montadas? Não, só tinha a Miniso. Só tinha a Miniso. A gente trouxe a Miniso primeiro, né? Eu e minha irmã, meu cunhado, eles inauguraram esse projeto, né? Eles abriram esse projeto e me chamaram pra participar, né, mesmo. E aí eu falei, tá, vamos lá. Aí, pra mim era fácil. Tipo, ali em Volta Redonda? Pô, porque sempre foi assim. Faculdade, né, essas coisas. Meu pai, com todos os erros dele e acertos, acabou me criando assim, né? Pai, me leva na faculdade. Não, faz sinal pro trem. Primeira vez que eu fui pra faculdade, meu pai falou, cara, pega o trem. Falei, beleza, como é que eu pego o trem? Nunca peguei trem. Aí ele faz sinal quando o trem... Você vê o trem, ele faz sinal com o trem. Faz sinal, ele vai parar. Vai parar, né? Igual um ônibus, né? Aí, pô, tô vendo o trem vindo e ninguém fazendo sinal. Estação lotada. Eu falei, cara, não é possível, ninguém vai chamar esse trem. Aí o maquinista passou por mim e eu... 18 anos. Ainda bem que eu não te conhecia nessa época. Aí ele fez assim com a cabeça, beleza, ele vai parar. Parou pra você, né? Parou pra mim. Aí todo mundo entrou, todo mundo saindo. Eu falei, caramba, cara, como é que gente, pode? O cara que parou o trem, esse cara fez sinal pro trem. E ele era tímido. A gente brinca assim, cara, mas... E aí, voltando ao assunto do empreendedorismo, né? Acabei saindo aqui sem querer. Desviei o foco um pouquinho. A gente estava morando na Barra nessa época. Eu morava com a minha sogra na Barra, trabalhava no Recreio. A gente deixava o Joaquim com a minha mãe, a Niki ia pro trabalho, que era no Recreio. E ele vinha pra Volta Redonda. Eu ficava nessa luta aí de... Fechava o shopping 10 da noite, descia a serra, chegava... Quando não tinha acidente na serra, quando não tinha algum percalço, chegava em casa no mínimo 2 horas. Saía daqui 10 horas, chegava lá meia-noite no mínimo. Não, nunca saía às 10, né? Porque as pessoas acham que fechar o shopping é 10 horas, nunca é. O shopping ajeitar funciona a loja, diferente. Essas coisas. Então ele chegava lá, às vezes meia-noite, 1h e pouca. Pouquinho. E no dia seguinte tinha que vir cedo, porque 10 horas da manhã abria tinha que sair a loja. de lá. 6h30 E a gente ficou 6 meses nessa rotina. Muito pesada, né? Muito pesada, né? Porque é uma rotina de segunda a segunda, né? Isso. Segunda a segunda. Tinha É bom lembrar, folga. pessoal. De segunda a segunda. Shopping é de segunda. O shopping. E normalmente, final de semana, são... Os melhores dias. O shopping só fecha 2 vezes no ano. Dia 25, que é o Natal. Oficialmente o shopping só fecharia dia 25 e dia 1º. E dia 1º de janeiro.
Funcionando abrindo ao público, né? Porque tá sempre funcionando, mas aberto ao público de 10 às 10. De 10 da manhã às 10 da noite. Uma rotina pesada. Bem pesada. Não então, é nesse começo, foi isso, né? Ir e voltar todo dia. Até que a gente percebeu que estava gastando muito mais de combustível e pedágio do que Desgaste do carro, a gente gastaria de aluguel, porque a gente ainda não tinha conseguido alugar o nosso apartamento. Porque, na verdade, era alugar o apartamento de Nova Iguaçu para, com aquele aluguel, complementar o aluguel em Volta Redonda e a gente mudar. E aí, isso demorou, né? Por volta de 6 meses, eu tive que sair do emprego e aí eu pensando, gente... Não, a gente decidiu, né? Aí ela falou, vou ter que sair do emprego. Eu falei, cara... Como é que eu vou trabalhar em Volta Redonda se eu não conheço nada? Se eu não conheço ninguém? Ninguém. A gente veio pra cá, eu gosto de deixar isso bem claro, a gente não conhecia ninguém. Aí como é que vai pra um lugar onde não conhece ninguém? A gente conhecia os 4 funcionários que tinham na loja, que trabalhavam pra gente. E construir relacionamentos, né? Exatamente. Vieram pra cá com um desafio do empreendedorismo, desafio de mudança de cidade, construir relacionamentos. Porque assim, a gente acabou atrelando muita coisa, né? Segurança, qualidade de vida. Pesou muito. A gente falou, cara, lá no Rio a gente não tem qualidade de vida, né? A gente sobrevive, a rotina acelerada, aquela correria do dia a dia. Demora de um lugar pro outro, perde muito tempo no trânsito. Cara, quer ver uma coisa que eu fico um pouco revoltado aqui? O pessoal fala assim, pô, é muito longe. Cara, daqui pra Barra Mansa a pé é 12 quilômetros. A pé. Tudo em Volta Redonda é muito perto. É que as pessoas não conhecem Nova Iguaçu. Aí a pessoa fala, pô, um trânsito caótico. Gente, você não sabe o que é trânsito caótico. Realmente. Pelo amor de Deus, gente. Tá ouvindo aí? Ó. Não reclama mais hoje de trabalhar. Cara, é capaz de, por exemplo, nessa rotina, voltando um pouquinho, nessa rotina louca, pra você ter ideia, eu soltava na estação de Nova Iguaçu, quando ia pra faculdade de trem, voltava. Quando eu voltava de trem, né? A fase que eu voltei de trem no começo, assim. Logo depois eu comprei o carro, né? Mas eu soltava na estação de Nova Iguaçu e ia andando da estação até em casa. Porque o trânsito era caótico. Não dava. Se eu pegasse mais de 1 hora Se eu pegasse o ônibus, eu ia em pé no ônibus, ia demorar o mesmo tempo que se eu fosse andando da estação até em casa. Então, e a distância não chega nem perto de 10 km, e assim, 8 km. O trabalho que eu fiz nesses 2 anos e meio em Volta Redonda, que foi trabalhando na fisioterapia no home care, né, indo de domicílio em domicílio, eu não conseguiria fazer em Nova Iguaçu. Não. Porque assim, aqui você cruza a cidade muito rápido. Você consegue atender Exatamente. Eu tô na vila e eu consigo chegar no retiro, sei lá, em 10, 15 minutos no máximo, né? Se não for o horário de pico, mas você consegue. Consegue produzir mais. Exatamente. Consegue. Então, assim, Nova Iguaçu eu não conseguiria fazer esse trabalho do jeito que eu tava fazendo em Volta Redonda. E mesmo a rotina pesada de shopping, ainda você chega em casa mais rápido. Qualidade de vida. É coisa boa? É coisa boa? Chegou bem. Vamos falar no final. Mas boa. Pode colocar um aqui pra gente, tá? Pode colocar um aqui pra gente. Caramba, depois, tá vendo? Isso assim que é surpresa boa, gente. Eita aí, ó. É o patrocinador que mandou, ó. Lá do Bom Jardim. Isso aqui é pra vocês, tá? Que isso? Presentinho. Depois a gente fala dele no final. Por favor. Mas vamos lá, vamos. Ele foi embora? O Zeca foi embora? Manda um abraço pro Zeca. Zeca, assim, obrigado. Ele pode chamar a gente todo aí, Zeca. Vocês conhecem o Zeca, cara? Agora eu quero conhecer, né? Eu vou levar o Zeca lá pra tomar um café. Agora eu vou conhecer. Ele é o cara mais gente boa que tem, cara. É um cara... Ele trabalha, ele é quase sócio lá daqueles Bom Jardim, também trabalha com Nipoflex, produtos de qualidade, água e tal. É um cara, ela é da igreja também, é um cara fantástico, uma coração gigante. Mas legal. Vamos lá, depois a gente... Isso aqui é presente fica pra difícil vocês, com esse cheirinho aqui. Vamos lá. Aí, vamos focar agora nessa parte final, a gente falar mais de empreendedorismo. Okay. Tá. A gente conheceu a história linda. A gente já começou a falar de empreendedorismo na sua área aí. Sim. Porque você falou para mim que consegue produzir mais porque você... Pelo tempo, pelo deslocamento e tal. Deixa eu só contar Claro. Desculpa te interromper. Um pedacinho de como foi esse início em Volta Redonda. Manda ver, importante. Porque a gente não conhecia ninguém, né?
Então, eu comecei a jogar na internet várias mensagens e procurar vários fisioterapeutas na cidade. E aí eu mandava mensagem: gente, sou fisioterapeuta, tô indo pra Volta Redonda, não conheço ninguém, alguém tem alguma oportunidade, me indica algum trabalho. E aí uma fisioterapeuta... Isso é empreendedorismo, tá, gente? Isso Porque é você buscar a oportunidade, correr atrás. Tá ouvindo, gente? Tá ouvindo? Isso é o que eu falo. Buscar a oportunidade, correr atrás. Toda área tem empreendedorismo. Não conhecia ninguém. Eu nunca tive vergonha. Porque a Não gente pode- não pode ter não vergonha. tem vergonha, não, gente. não pode ter vergonha de trabalhar. Sim. Entendeu? E eu falei assim, como é que eu vou fazer? Eu tenho que me apresentar para as pessoas. Então eu ia lá, me apresentava, contava a minha história, falava que eu estava vindo do Rio, né, para empreender em Volta Redonda, enfim, eu precisava de trabalho. E aí conheci uma fisioterapeuta que me indicou a Home Care e foi quando eu comecei a trabalhar. E eu falava assim, gente, mas será que vai dar certo? Como é que eu vou fazer? E, de repente, o número de pacientes cresceu, assim, de uma hora para outra. E eu fui atendendo, a demanda aumentando. Não cresceu de uma hora para outra. É você buscar. É o que eu falo. É você correr atrás. Por mais que seja difícil, é meio clichê falar isso, né? Tem que correr atrás. Não, é bater de porta em porta. Eu falava para ela, cara, nunca vi... É muito fácil para você arrumar emprego. Não é fácil. Ela corre atrás. Tem ela a ver com uma busca. Uma busca. Tem a ver com o preparo dela também. O preparo, porque o currículo dela é você bom. Você não entra em alguns lugares se não estiver preparado. O currículo é bom, uma pós-graduação, sempre incentivo ela estudar mais. Muito bom. A gente ainda... Quando a gente veio pra cá, né? Pensando bem, a gente veio pra cá, eu falei, pô, vamos entrar numa academia. Entramos na academia, aí ela buscou a referência na cidade de fisioterapia. Quem é, em fisioterapia, o melhor da cidade? Nisso, é bom falar nele. A gente conheceu o Rodrigo. A gente conheceu o Rodrigo Peixoto. Inclusive, estou fazendo a pós dele. Né? Reabilitação pelo movimento. Na RPX, né? RPX. Estou fazendo a pós dele. Mesmo cara sensacional. Estando um pouquinho mais voltada agora para o empreendedorismo, né? Em relação às lojas, eu não deixo de buscar e estar estudando a fisioterapia. Porque fisioterapeuta é você sempre. Amanhã ou depois eu posso voltar de uma outra forma. Eu falo, é o que todo mundo fala em todas as áreas, né, cara? Você se vende. Você se vende. O pessoal lá no shopping costuma brincar, né? Porque eu ia trabalhar, eu ia de moletom. Marquinhos, não pode vir. Você é o dono da loja, você não pode vir de moletom. Por que eu não posso? Os caras gigantes lá... os caras são gigantes, você ainda não é. Então, se posiciona de uma maneira diferente, se arruma diferente. Porque, cara, eu gosto de estar confortável. É isso, ir trabalhar confortável. Eu quero que meus funcionários, meus colaboradores, meus amigos de trabalho, né, vão confortáveis. Tipo, o uniforme é uma blusinha legal, uma calça jeans, uma coisa simples, porém tem um padrão. Eu acho que o empreender é muito isso, né? É ter a sua cara, sua personalidade, a sua empresa ser da maneira como você é também. A gente não pode modelar no padrão das pessoas, né? Cada um tem o seu estilo, o seu padrão, né? Isso é o empreendedorismo, né? E você pode vender um produto, mas você pode vender esse mesmo produto de várias formas, cada um vender de uma forma, mas de eu uma tinha maneira. Muito na minha cabeça, né? Porque eu seguia alguns gigantes no mercado, né? Tipo, por mais que a gente tenha que ser a gente, tem que ter um ambiente certo pra estar daquele jeito. Porque, cara, eu ia de calça jeans, uma blusa de malha e um moletom por cima. Sabe uma coisa que mudou muito pra gente, que fez total diferença? Foi quando o Thiago abriu a Copenhague. Legal. Porque a Copenhague, ela fez um movimento dentro do shopping que começou... Como é que eu posso dizer? Ele começou ali... Deixa o Thiago ouvir isso não, gente. Pelo amor de Deus. Ele vai ficar feliz. Ele vai ouvir, né? Eu vou... Ele começou... Vou mandar um abraço, Thiagão. Eu brinco com ele pra caramba sobre isso. Eu falo, cara... É o café mais famoso de Volta Redonda. Aquele café vamos dar um café de graça depois dessa aqui, não vamos não? Thiagão, agora volta, ouve o podcast hoje. Escuta esse podcast. Mas eu preciso mandar uma mensagem pra ele. Thiago, então a gente tem muitos posso amigos brincar parceiros, com ele? né? A família brasileira tá aqui, Thiago, no podcast. A família tradicional, né? Ele gosta de brincar comigo com assim. a gente assim, né? Porque... O café dele fez total diferença, porque a gente começou a conhecer várias pessoas ali no café. Relacionamento. E ele tem um network muito bom, né? Ele imprime isso, ele tem essa questão de fazer ele gosta dessa parte. E acaba que ele também acaba sendo um agente que vai ligando pessoas
a pessoas, né? Porque tudo são pessoas. Então, Exatamente. antes da Teodora, até voltar um pouquinho, antes da Teodora, a gente viu a oportunidade de abrir um café também, só que eu já tinha tido a experiência de trabalhar com café, uma lanchonete numa academia. Cara, comida não é fácil. Você trabalhar com alimento de qualidade não é A fácil. gente já fez de tudo um pouquinho, né? Cara, eu já fiz bastante coisa. E aí, a E gente ainda acaba... vai fazer outras E coisas. Ah, se eu Deus quero fazer quiser. bem mais coisa. É. Eu quero fazer bem mais coisa. Aqueles bate-papo que a gente toma lá no café, Isso. você sabe que esse é o começo de muitos. E com certeza. E cara, Com certeza. o empreendedorismo ensina isso, né? Você se virar como pode, fazer acontecer, correr atrás, batalhar, fazer o que tem que ser feito. Pô, ontem, né? Ontem eu falei, cara, eu não tô cansadaço, não quero fazer mais nada, mas tem que ir, tem que fazer, tem que... Porque a gente tá numa rotina de transformar a Teodora, né? Do físico pro digital. Tá sendo um desafio muito grande. Tem que contratar pessoas técnicas para isso, porque... qualquer um monta uma loja online. Não. Qualquer um monta qualquer coisa online. Agora, uma loja, uma coisa que você quer séria, uma coisa certinha. Estabelecer É o sonho uma de marca, vocês, né? o projeto. É muito Vocês. difícil, cara. É muito difícil no sentido de que você tem que parar, você tem que dedicar tempo. É E difícil hoje- quando você não tem o conhecimento técnico. Isso aí. Né? A parte Porque, que na você verdade, falou, como a gente currículo, quer né? fazer tudo certinho, então a gente precisa de alguém que entenda da área. Então, essa pessoa está ajudando a gente, né, a desenvolver o projeto. Você é empreendedor novo, não vou desmotivar você não. Você é empreendedor novo que está querendo começar um negócio online, você vai ter que estudar sobre aquilo Legal. no online. Isso é legal. Não, é importante Dá falar isso. instrução. Mas se o seu tempo fazendo aquilo ali sai mais caro do que você contratar alguém, contrate alguém. As pessoas acham que é só colocar o produto só na colocar o internet, produto na e internet vender, e mas na vender. verdade não é bem assim. Cara, Às vezes tem seu muita negócio coisa. online não dá certo, ou não vai pra frente como você gostaria, Precificar. porque você precisa ajustar algumas coisas. A gestão por parte por trás do online ali, por trás da página, a maioria das pessoas não vê. Não entende. É bem difícil. Mas você entende, claro, tem todos Momentos. esses momentos e tal, alguns graus de dificuldade, mas dá para vender qualquer coisa online? Cara, dá pra vender gelo pra Acho que esquimó. dá. Dá pra vender gelo pra esquimó? Dá Legal. pra vender. Dá pra E vender. essa é a informação que a gente precisa Dá. dar. Se você, às vezes, você está em casa, está pensando Sendo- num projeto, É isso quer aí. tá buscando uma renda extra, ou está buscando realizar o sonho da tua vida. Eu Estuda. estou aqui com um casal que são empreendedores, desbravadores, falaram que não foram para Cascavel, mas tiveram que largar tudo e vir para Volta Redonda, né? Isso aí. É mais pertinho, mas também você está saindo da sua cidade, você está Sim. largando os seus projetos lá, seus pacientes. É uma hora antigos. de Nova Iguaçu, mas... Mas é uma outra, cidade, sem conhecer ninguém. Mas também, eu acho que é legal a gente falar sobre a Miniso e a Teodora, sobre o arriscar, sabe? Porque na vida tem hora que você não vai ver o chão, mas você precisa colocar o pé. É isso. E aí, fala É aí o que a desse- gente está da fazendo Miniso e da agora. Teodora. Nesse Isso- momento isso você aí. falou uma coisa bem legal, que é tirar o pé do chão. Eu vim pra Miniso como gestor, né? Eu e minha irmã, a gente veio junto. E aí, momento agora, minha irmã falou, pô, tô em outros projetos, então agora só o Marcos, né? Então aí você fica assim, caraca, não tem mais ninguém do lado. Aí entra minha esposa, então agora eu tenho alguém do meu lado para me dar apoio. Essa parte é bem importante falar também, que Na verdade- sozinho a pressão é muito grande. É. Não quebra não, mas a pressão você fica naquela responsabilidade, você fica naquela coisa... Então vocês estão vivendo um momento novo na Miniso de arriscar, arriscar. Isso aí. Na Teodora também. de acreditar. Isso. A Teodora, então, é até brincar com o pessoal da internet aí, a Teodora, a gente saiu do físico, a gente fechou a loja física, não deu certo o negócio fisicamente no momento, né? Naquele momento eu entendo que a gente vai voltar com ela de novo pro físico, né? Mas, por exemplo, a gente fez um trabalho legal, fisicamente falando, e aí quando a gente fecha a loja, os clientes procuram a gente no WhatsApp. Quando você faz um Legal. trabalho legal, as pessoas procuram. Poxa,
Ah, eu tô querendo comprar um negócio e vocês fecharam. E é não Como desistir assim? do sonho, porque muitas pessoas grandes hoje em dia falam sobre isso. Às vezes sobre falir, sobre quebrar, sobre não dar certo. Enfim, a Casa Teodora, ela não deu certo naquele primeiro momento na gestão física. Mas a gente não desistiu desse sonho, entendeu? Eu acho que o empreendedor tem muito disso, né? O recuar também para tomar impulso, para depois voar. O empreendedor precisa entender isso, que às vezes é momento de recuar para tomar o impulso. E alguns me questionaram, mas você não vai mais ser fisioterapeuta? Não é que eu não vou ser mais fisioterapeuta. Mas fisioterapeuta, que eu falei no início, eu posso ser sempre. Em qualquer lugar. Eu não vou estar fisioterapeuta. Mas é um momento, né? Mas eu percebi que se eu não arriscar agora, na idade que eu tô, e no momento, né, pessoal, familiar que a gente tá, se a gente não arriscar, a gente não vai saber no futuro. Eu tive a oportunidade de arriscar e não arrisquei. E aí, como é que eu vou ficar? Poxa, podia ser dessa forma, não podia. Só abrindo um parêntese aqui, antes da gente comprar o apartamento, né, meu carro, eu peguei o dinheiro do seguro do carro, né, aí tava com o dinheirinho, falei, amor, vamos abrir um negócio? Ela, não. Não, eu não queria. Tudo que ele queria eu era contra. Ela era contra. Eu falei, cara, vamos abrir um negócio, você vai lá, pá, a gente abre um estúdio pra você. Pô, com esse dinheiro aqui dá pra montar um estúdio maneiraço. Não quero. Prefiro a CLT. E hoje eu tô saindo pouco da fisioterapia. Cara, CLT, você sabe o que significa. Eu sou um pouco contra a CLT, tá? Não desmerecendo quem gosta, quem trabalha. Acho que também tem a vertente política, histórica da situação da CLT. Acho que também, se não tivesse, poderia ser um pouco arriscado algumas coisas lá pra trás, né? Mas, cara, ela falava assim, não, eu tenho direito a férias. Eu falei, nunca tive isso. Nem trabalhando eu tive férias, cara. Bom, a gente resolveu sair, né, dessa manada. Você resolveu não, né? Eu falei que foi na pressão mesmo. O cara lá de cima foi, bora. Eu falei, vou te ajudar e vamos arriscar. Ela viu que eu tava precisando de ajuda. Mas não tem, vai dar certo. Já deu certo. É bom falar isso, que as pessoas falam, pô, o cara tá lá com o negócio. Cara, todo dia, toda hora eu penso, cara, será que... Por quê? A Teodora, quando a gente deu esse passo, esse recuo, eu falei assim, cara, não é um mercado de Volta Redonda. Volta Redonda é muito pequena pra cá. Olha o que o cara pensa. Volta Redonda é muito pequena pra minha empresa. Eu falei, cara, olha onde eu cheguei do pensamento de falar, pô, não é mercado aqui pra isso aqui não. Mas, na verdade, aí a gente começa a refletir sobre o todo, né? Aonde a gente deixou a desejar, o que não deu, aí eu falei, o que fez tem não que ser dar crítico. certo. E aí a gente começa a reformular. Ser crítico. Então, hoje, voltando com o online, voltando com uma estrutura, né, bem sólida, um site... E aí as coisas fluindo, a gente volta com o físico. O produto é fantástico. Esse feedback é maravilhoso. Quando o cliente manda mensagem pra gente, a gente fica doido. Os produtos de vocês são... Minha esposa ama, eu tenho em casa, né? São tapetes. Aquela mesa de madeira lá, aquela mesa de madeira com aquele... Cara, eu olho pra ela todo dia. Eu boto meu cafezinho ali, faço minhas lives ali usando. Cara, é fantástico. Vocês têm que conhecer, gente. Por favor. Olha, depois, a gente vai colocar aqui depois as referências, Casa Teodora. Segue, compartilha. Até porque a Casa Teodora e a Miniso são nossos patrocinadores também aqui do nosso podcast. Esse projeto... São pessoas que mantêm esse programa crescendo cada dia, né? Olha, a gente vai terminar o programa, a gente sempre termina assim. Uhum. A gente fala, por isso que eu tô com a camisa, hoje aqui é o Pantera, eu sempre tô com a camisa de um herói. Porque eu acredito que a gente, em determinados momentos, sabe, Marcos, Nicole, a gente precisa ser super-herói. Principalmente no empreendedorismo, né? Com certeza. Mas a gente fala de superpoder, porque eu acho que todo mundo tem algo dentro dele que ele faz melhor. Que seja alegria, que seja área de relacionamento, que seja visão, que seja, sei lá, o contato pessoal. E aí a gente chama de superpoder. Uhum. Então eu vou fazer uma pergunta pessoal. É a única pergunta que a gente tem no Pod7, assim, né? E é de supetão, mas é assim, não você vai falar assim pra mim, eu vou perguntar, qual é o seu superpoder? E você, em uma palavra, você vai falar qual é o seu superpoder. O que você faz melhor? O que o Marcos tem assim que diferencia? É o amigo? É o cara visionário? Você vai rir do meu superpoder. Então qual é o seu... Marcos, qual é o seu superpoder? Paciência.
Uau. Nossa, paciência. Superpoder top. Paciência tem a ver com equilíbrio, cara. Se você conseguir levar a sua paciência pro equilíbrio, você ganha o mundo, é o que eu cara. falo, porque cara. as pessoas precisam ser equilibradas. É o que eu falo. Eu explodo Viu, 5... Nicole? Eu explodo... Nem tudo é... Eu explodo em 5 segundos. Depois de 5 segundos, eu esfrio a cabeça. É aqueles 5 segundinhos... Ele tem esse dom real. Realmente ele tem esse dom. E, cara, eu acho que... Pô, legal. Eu brinco com ela, né? Ela fala, pô, você é muito paciente com o Joaquim. Joaquim é mole. Difícil é ser paciente aí fora. Que, pô, cliente, alguma situação que tá passando ali na loja. Por exemplo, alguém já passou mal lá na loja. Você socorrer. É uma situação de estresse onde você tem que estar calmo. Beleza, não tem muito a ver com a paciência, mas tô calmo ali na hora, resolvi o problema. E agora? Vamos lá. E ter essa estabilidade, né? É o que a paciência causa. Isso aí. A estabilidade, né? Então, emocional. Perca, de vez em quando, 5 segundinhos, eu falo, caraca, mano, eu vou explodir. Mas ele é bem centrado mesmo. Mas né? aí depois volta. Você falando isso, eu vejo mais pela paciência. Então, e equilíbrio. a paciência traz o equilíbrio. E equilíbrio é tudo. Ele é o meu avesso. E aí, e você, Nicole, qual é o seu superpoder? Então, eu pensando aqui, eu acho que meu superpoder seria talvez cuidar das pessoas. Cuidado. A fisioterapia, ela trouxe isso para minha vida, né? Cuidar, devolver a autoestima, reabilitar. E, na verdade, esse cuidado, ele é um todo, né? Porque quando eu falo de uma empresa, eu tô cuidando da empresa, né? Eu tô cuidando dos projetos, eu tô cuidando das pessoas que trabalham lá. Eu cuido da minha família, eu cuido do meu filho. Sem então, família para mim sempre foi algo muito importante, que eu sempre deixei isso bem claro pro Marcos, sempre vem em primeiro lugar, o empreendedor tem isso, né? Eu falo para ela, às vezes a gente tá botando muita energia no projeto e aí deixa algumas coisas a desejar fora do projeto, por exemplo, a família. Pô, eu passar 12 horas dentro do shopping, minha família sente. Com certeza. Então, ter sprints, ter períodos assim é bom. Agora, ser só isso pode atrapalhar em ter o equilíbrio que a gente está falando, né? E ela me puxa às vezes para isso, que às vezes eu tô tão focado no projeto, tão focado em resolver os problemas, que eu esqueço que eu tenho casa, que eu tenho que almoçar. E eu brigo muito com ele por isso, eu chamo muito ele. Cara, um dia com muito problema... A realidade em relação a isso. Um dia com muito problema, eu fico sem comer o dia inteiro esse lugar. Fico focado em resolver. E eu sempre falo isso pra ele. A minha prioridade sempre foi família, em primeiro lugar. Não é trabalho, não é dinheiro. É família. É a gente estar bem. Eu falo pra ele que são as memórias, sabe? O que eu trago de mais importante na minha vida são as memórias que eu tive da minha infância, com os meus pais, os meus avós. Essa dica de empreendedorismo que eu vou dar agora é o ensinamento dela, tá, pessoal? Se dentro de casa não tiver organizado, a empresa não vai estar. Legal. Eu falo muito isso pra ele. Muito bom isso. Não vai estar. Gente, nós vamos ficando por aqui, mas não sai não, porque tem uma bênção para você. Tem um sorteio para você, algo que nós vamos lançar. Vai ser muito especial. Mas antes, eu já quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, sabe? Porque eles mantêm esse programa de pé. Legal. Vou continuar fazendo por muito tempo, graças aos nossos patrocinadores que sempre estão aí, crescendo junto com a gente, é crescer junto, né? Então vou agradecer pessoalmente a Minisul, muito obrigado pelo carinho de vocês, loja gente linda, abençoada, a gente indica para todo mundo, que bom, sabe, obrigado. A Casa Teodora, como eu falei, nós somos fã da Casa Teodora, os tapetes, aquelas passadeira, né, que fala, né? A peçaria e decoração, aí é só procurar a gente que a gente... É demais. E se tiver uma dica também de produto, assim, pô, vocês têm aí, a gente dá um jeito de trazer também. Em breve o site vai estar no ar. É bom avisar. Procura a Nicole e o Marcos lá na Minisul, que agora estão lá mais, né? A Nicole também tá lá, sim. Essa simpatia, vai lá, procura, pede desconto, fala, eu ouvi no podcast, lá no Pod7, pede um descontinho. Então, a gente vai fazer uma coisa legal aí, que a gente tá projetando aí pros seus ouvintes. Legal, vamos falar disso. Vou falar dos outros patrocinadores e a gente fala disso e encerra o programa. Perfeito. Eu quero agradecer a Piticas, que sempre manda uma camisa muito legal pra gente. Hoje eu tô aqui de Pantera, né? E obrigado, pessoal da Piticas ali, pessoal muito animado, muito legal, muito pra cima. Tem cada camisa
muito... Meu neto que gosta, né? Tem um monte, né? Porque agora eu faço aqui e cada dia eu chego com um, ele, vovô, qual é hoje? Ele adora, né? Eu vou agradecer também o Zeca, lá da Queijos Bom Jardim. Ele agora também está fornecendo para as maiores pizzarias de Volta Redonda. Legal. Então, olha, procura na região, ele que é o revendedor. Então, Aí, ó, o Zeca, dica para as pizzarias aí, ó. Isso aí. O Zeca também trabalha na Nipoflex, a Nipoflex entrou forte com os purificadores de água, né? Aí a gente tem muitos problemas com água, né? Então ele tem esses purificadores de água, enfim, muita Preciso coisa do contato boa. do Zeca. O Zeca o Zeca eu tenho uma cama lá que o Zeca colocou lá em casa, lá que faz massagem. Eu coloco, eu deito lá na cama e falo, Jesus, quase não dá vontade de levantar. Né? A cama faz uma massagem. Um terço da sua vida você passa em cima dela, né? Como diz a propaganda lá, né? O Zeca é um cara para se conhecer. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Léo Salles também. Ele trabalha com veículos, ele desde o carro que você quer. O Léo Salles acha o carro para você. Na verdade, ele faz um projeto meio de coach do carro. Consultoria. Isso, é uma consultoria. Ele vai procurar o carro que você... No preço que eu quero. Isso aí. Pô, eu quero isso, desse jeito. Ele vai encontrar na região inteira e vai trazer o carro para você. E é um cara... É meu amigo, né? Que bom. É parceiro. O que é legal é que os meus patrocinadores são os meus amigos, né? É bom quando você encontra pessoas que acreditam em você, é uma troca, né? Com então certeza. Eu falo das pessoas aqui que são meus amigos e fica mais Você fácil. Você lembra do né? primeiro café que a gente tomou? Lembro, eu tomei muitos cafés com você. A gente já tomou. Mas o tá primeiro, vendo, pessoal? Ele vai bastante lá. Você encontrou o Leidson sentado num café. Peça licença e sente para conversar com ele. Eu já vou para lá para conversar com as pessoas. Eu não vou lá porque a gente acha que vai para a cafeteria, na Copenhague não tem jeito, né? E não tem como você sentar ali e não falar com ninguém. Então eu não vou para lá para relaxar. Eu vou para lá para conversar e conhecer novas pessoas. E ali, cara, é muito legal porque vocês fazem esse papel, né? Vocês sentam já para apresentar isso aqui. E a mesa vai esse dia, nós estava lá, encheu, né? As 4, 5 pessoas foi chegando no lojista, foi bom barato. E é uma conversa bom, né? edificadora, tá, gente? Eu não fico perca. Eu fico ouvindo ali. Não perca essa conversa, esse café. A gente aprende mais com você do que sem fico só ouvindo, né? Que é isso. E eu vou mandar um abraço também pro Alexandre Cardoso e o pessoal lá da Iticeiro. Esse aí eu vou dar um para cada um para vocês também levarem para experimentar. Cara, Caraca. top. É um energético diferente, tem um sabor diferente, é novo no mercado. Zero açúcar. Já tem em Volta Redonda. Eu vou mandar um abraço, eles sempre mandam para mim aqui. E eu realmente não é marketing, né? Eu tomo todo dia e faz bem, né? Ele tá tomando aqui, gente. Então, tô mesmo, não é só para vender, não. É só pra vender. Gente, deixa eu ver se eu esqueci de alguém, eu acho que eu não sei. O pessoal da marcenaria gourmet também, o pessoal tá fazendo um estante lá do meu gabinete da esperança, né? O pessoal tá construindo algo bem legal pra gente lá. Bacana. Mas eu acho que é isso, eu não esqueci de ninguém, são todos muito importantes. Mas eu vou deixar a notícia. Como é que a gente vai fazer? Ele fala direto, a gente pode falar direto. Tem notícia. Chegou meu momento agora. Isso. Chegou o meu momento. Tô brincando. Vamos lá, pessoal. A gente vai sortear. Legal. 2 vouchers de R$100. Opa! Pra Miniso e pra Casa Teodora, tá? Cada uma. E como é que vai ser? A gente vai deixar na descrição. Na descrição, né, Ana Júlia? Isso. Vai ficar na descrição do post lá que a Ana Júlia vai ajudar a gente a fazer, porque aqui o empreendedor é consumidor também. Isso. E aí a Ana Júlia, que é mais entendida disso aí, vai ajudar a gente aí. Vai ter um vídeo lá com a descrição do que como fazer para poder... Isso, um vídeo com a descrição para poder participar. Vai seguir a Miniso, a Casa Teodora, o Leidson. Isso. E marcar 2 amigos. Marcar, compartilhar, vamos fazer curtir. Vamos fazer um trabalho para a gente passar de 1000 comentários ali, né? Vamos fazer um trabalho bem legal para a gente ter muita gente e... 1000 comentários, soltei uma cesta? Olha, essa foi agora, hein? Essa foi agora, pessoal. 1000 comentários a gente... Além do voucher, a gente sorteia uma cesta de prêmios aí, Miniso Teodoro. E nós vamos fazer isso para levar a pessoa lá no dia, fotografar, publicar. Isso aí. Dar uma mídia nisso. Ouviu, gente? Olha que legal.
Então nós já Mil ficamos por comentários. aqui. Eu quero agradecer o carinho Ô, de eu vocês. que agradeço o convite aí. Pô, foi um papo legal. Acho que foi um podcast, deu quase 1 hora já, né? Sério, gente? A gente... Que isso, voou. Era 40 minutos, a A gente hora falou. voou. É porque eu tô com um cara aqui Porque que ele falou era que é tímido pra caramba. Eu falei pra vocês né? não acreditarem nisso. Olha lá, 54 minutos, Quase bateu um aí, recorde. Era Porque 40. a ideia aqui não é só muito longo, mas esse ficou mó barato, então... Bateu vai um ser- papo, ele falou, vamos bater um papo, mano. Ele Eu falou falei, que é "Se for tímido, bater né? Toda papo." hora ele tímido. cortava você. Fez né? sinal Você pro viu? Você trem. viu que toda hora ele entrava na sua fala. Cara, ela é o que eu falo, eu brinco assim, né? Mas ela começa a falar, vem as coisas na cabeça, assim, cara. As coisas que a gente viveu A gente tem história, né? São 10 cara, anos. 10 anos juntos. Essa é a ideia. É a gente ficar... É vocês Ela falava ficarem uma coisa, soltos. a memória de elefante que ela tem, né? Ela falava uma coisa, eu lembrava, caraca, é mesmo, cara, como é que pode? E é muito rápido, gente, é muito... É, mas ela é mais, tipo assim, ela é mais... Ela se formou primeiro que você, né? Você tá mais experiente, cara. né? Quando você tava entrando na faculdade, ela já tava faculdade. formada. O homem demora um Ela- pouquinho mais a demora um amadurecer, pouco mais. né? Então Vamos você fala, combinar. Você tá falando aqui pra ajudar ele a lembrar da coisa. Joaquim A gente precisou sabe como vir é. esse mundo pra chamar ele a responsabilidade, cara, eu ao acho que a chave vira quando o cara vira pai, meu irmão. É. Pô, a gente falou de muita coisa. A gente falou de empreendedorismo, de família, de paternidade, sorteio. A gente entrou em vários assuntos de Bacana. saúde, né? Que é a tua área. E, foi muito e legal. tudo aqui, cara, é agradecer a oportunidade, o papo aqui, assim, eu falei, cara... A gente cresceu muito, a gente vindo pra cá, a gente tava conversando sobre isso. Falei, você viu tanto que a gente cresceu? Cara, Acho que a eu gente falei conhece isso. mais pessoas em Volta Redonda que em Nova Iguaçu hoje. E a gente é nascido e criado lá. Eu falo, é a mudança, né, cara? É o que a gente aprende na vida. Há muito se tempo permitir atrás, a viver o diferente. o pai de um amigo que tem um poder Cara, aquisitivo isso aí muito tem que bom, falar, tio Ney. Cara, dono de supermercado, ele falou uma vez pro Marcos, a gente nem tinha pretensão Ó, de o morar em cara- outro lugar, não. antes de você falar dele, eu acho que tem que contar a história dele, assim, num sentido... Não, tu vai demorar rápido. muito, Não, é um tá briefing falando rápido. demais. É uma pessoa que... É uma Tímido. pessoa... Ah, gente, ela fala mais do que eu, tá? Ela tá nervosa. É uma pessoa que veio muito humilde mesmo, de passar fome. Hoje em dia tem um império. E ele falou, Marquinhos, você quer crescer na vida? Vai pra onde você não conhece ninguém. Anota essa aí. Sai da sua zona de conforto. Fala você. Sai da zona de conforto, muda, faça diferente, faça uma coisa que você nunca fez na vida. Por exemplo, você quer aprender uma atividade física nova, faça. Se exponha às novidades. Se exponha às novidades. Tente, Não lute. precisa nem se arriscar. Eu ir surfar não era um risco, mas me colocou Mas em um você ambiente se expôs. diferente. Porque Verdade. às vezes na cidade Pessoas onde novas. você é nascido, criado, você tem um bloqueio, você tem uma vergonha, Limitações. uma limitação. Limitações. E aonde você não conhece ninguém, você se dispõe a fazer qualquer coisa que vai te Acho levar que- ao crescimento. Acho que o podcast todo, o finalzinho, foi o mais que ele queria, né? Que tipo, vamos lá, Marcão, fala. Vocês arrebentaram, gente. Olha aqui. Eu sei que você adorou também. Eu sei que você tá aí curtindo o Rio pra caramba deles. Agora, o mais legal é você ir lá na loja conhecer eles pessoalmente. Por favor, Isso é mais vai legal. lá. Vai lá, te vira o podcast. Isso vai lá, aí. dá um abraço neles. Por Pede pra ele favor. pagar um café na Copenhague. Ele tem conta na Copenhague. Não gente. fale Ele isso tem não, conta. cara. Acho que eu sou um dos poucos. Pior Ele tem, que conta, tem. ele tem conta na Copenhague. Acho que nem Ele pode paga ter. por mês, Ele tá? paga por mês. Pode gente. divulgar Então, isso. Eu não sei, chega lá, vai complicar na o Thiago conta aí. da Vai conta complicar do- o Thiago aí. Na conta do Marquinhos. Nicole, obrigado. pelo Obrigado, carinho. eu que A gente agradeço. que Um abraço agradece, no Joaquim. Marcos, valeu a parceria. Obrigado por vocês terem vindo, acreditado no que isso, projeto. Obrigado por vocês fazerem um trabalho lindo ali na Minisul, que eu tenho certeza que vai crescer a cada dia. Se Deus Deus quiser. vai colocar outros sonhos maiores e eles vão se Que bom. concretizar na vida de vocês. Que Valeu? bom, valeu. Acho que é isso. Amém. Gente, eu vou ficando por aqui. Eu te vejo na próxima segunda-feira. Mas esse podcast merece ser compartilhado. Então, compartilhe, comente e se inscreva no canal. Beijo no coração. Deus abençoe. Tchau, tchau, Tchau. pessoal.